Esse dia, o qual o salmista se refere, é o dia do Calvário. É o dia do Calvário. Ele pede para que nós olhemos e nos regozijemos e nos alegremos nesse dia. E essa mesa fala disso, amados irmãos. Fala de um preço de amor que nós nunca conseguiremos mensurar. A nossa oração de olhos abertos nessa manhã é para que o Senhor venha passear no seu jardim. Amém. Ele possa inalar, respirar a adoração do seu povo, pois é isso que ele busca no meio do seu povo, ser acolhido, como ele o foi lá em Betânia. Vocês se lembram? O lugar do acolhimento. Ali onde nós temos o privilégio, olhando para o contexto, apontando-nos para esse tempo, é o privilégio de estarmos aos pés, como Maria teve a oportunidade naquela ocasião, de estar aos pés do nosso amado Senhor, de contemplar a sua face, a sua beleza, e nos rasgar em louvor e adoração àquele que tanto merece. Então este é o dia que o Senhor fez, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Que Senhor é esse que nós temos, amados irmãos? Que verdadeiramente Ele possa receber dos lábios e corações dos meus irmãos. E ainda que muitos façam silêncio, mas que, por favor, do seu coração brote expressões de louvor e gratidão àquele que deu a vida dele por você naquela cruz. O Senhor nos ajude nessa manhã. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Enquanto vocês estão abrindo aí este livro, nós nunca podemos nos esquecer que esta é a mesa do amor, esta é a mesa do perdão, essa é a mesa da comunhão, essa é a mesa da justiça de Deus, essa é a mesa da graça de Deus, essa é a mesa da misericórdia de Deus. Mas guarde essa última expressão, esta é a mesa da reconciliação. Ela fala, no silêncio dela, da obra perfeita que Cristo realizou por nós naquela cruz. Fomos plenamente reconciliados com Deus e Pai, através da obra perfeita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isaías 59, versículos 1 e 2. A palavra de Deus assim diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Quando nós olhamos para esse texto, ele está nos mostrando duas terríveis consequências que foram provocadas por causa da queda do homem. Aqui, conforme a leitura que nós fizemos, a palavra de Deus diz claramente que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas a Bíblia também fala que os nossos pecados são a causa dele encobrir o seu rosto e também de não nos ouvir. Então nós percebemos claramente que há uma parede de separação aqui, há um muro que está construído entre Deus e o pecador por causa da sua queda. Então guarde isso no coração. Agora, vamos para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aqui nós vamos ler 2 versículos também. Versículos 10 e 11. Romanos 3, versículos 10 e 11. Observe o que a palavra de Deus diz. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, observe o que esse texto está nos mostrando, em especial na parte final do versículo 11 que acabamos de ler. Não há
quem busque a Deus. Então, por um lado, nós temos um Deus que não ouve o pecador. Nós temos um Deus que esconde a sua face do pecador. Nós temos um Deus que separou-se do pecador por causa dos seus pecados. Mas, por outro lado, nós temos um homem que não quer a Deus. Então, qual é a conclusão que nós temos aqui? Existe uma situação irreconciliável entre Deus e o homem. Está claro para o nosso coração nisto? Há uma parede, há um muro intransponível. Há uma situação irreconciliável. Vocês perceberam? Por um lado, Deus não ouve. Por outro lado, o homem não quer. Então isso chama-se, meus irmãos, situação irreconciliável. E diante disso, queridos irmãos, o que fazer? Como resolver isto? O que a palavra de Deus tem a nos falar? Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus nos surpreende. O nosso Deus, ele é verdadeiramente maravilhoso. Olhem só, olhem comigo, por favor, o livro de Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Depois de Jonas, vocês encontrarão o livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. E aqui também nós iremos ler 2 versículos. Versículos 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos irmãos, Miqueias, ele nos revela, ele nos mostra 2 preciosas, lindas realidades aqui descritas nesses 2 versículos. A primeira realidade é que Miqueias toca no caráter de Deus. Deus é um Deus perdoador e Deus é um Deus misericordioso. Esta é a primeira realidade que nós tocamos quando nós lemos esse trecho do livro de Miqueias. O seu caráter é um caráter perdoador e é um caráter misericordioso. Mas há uma outra realidade que Miqueias revela para nós. Ou seja, o que seria necessário se fazer para quebrar a parede intransponível, derrubar o muro de separação. Miqueias nos revela aqui. Isso é extremamente lindo para nós. Esse texto que acabamos de ler nos mostra, nos revela como o Senhor transforma um relacionamento irreconciliável numa realidade de comunhão perfeita. Vou repetir, meu irmão. Esse texto nos mostra como Deus transforma um relacionamento irreconciliável numa comunhão de realidade perfeita. Esse texto nos mostra, amados irmãos, como restaurar um relacionamento entre um Deus santo, santo, santo e um homem pecador. Esses 2 versículos nos mostram. Que texto maravilhoso. Como reconciliar, amados irmãos, o irreconciliável? Como transpor o muro intransponível? Isso é um paradoxo. Miqueias nos responde. Esses 2 versos são extremamente ricos. Vamos olhar primeiramente o versículo 19.
Eu li o versículo 18 e o 19. Eu quero olhar novamente com vocês o verso 19. Verso 19 diz assim, na primeira parte, tornará a ter compaixão de nós, ok. Aí tem um ponto e vírgula, aí tem uma frase completa. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Segundo, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Por esse texto nós podemos perceber que tanto as nossas iniquidades como os nossos pecados foram julgados. Foram julgados. O texto está nos mostrando. Porque a Bíblia fala, pisará as nossas iniquidades aos seus pés. E lançará todos os nossos pecados às profundezas do mar. Isso é o quê? É uma demonstração de juízo. Mas a pergunta é, como Deus fez isso? Como Deus pode pisar as nossas iniquidades? Como Deus pode pegar os nossos pecados, meu irmão Adilson, e lançá-los nas profundezas do mar? Essa é a pergunta que nós temos que responder. Aí nós precisamos que, novamente, olhemos o versículo 18. A primeira parte do versículo 18, então, aquela pergunta maravilhosa, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Tudo bem. Então é uma pergunta, nós já temos a resposta. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção na sequência da leitura. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Essa expressão aqui. Aí eu pergunto para os meus irmãos e irmãs, o que significa não reter a ira para sempre? Será que Deus ele vai se esquecer da sua ira? Não, significa que ele irá derramar a sua ira. Chegará um momento que ele abrirá os portais, onde estão ali acumuladas todas as expressões de ira de Deus e serão derramadas. É o que o texto está nos mostrando aqui. Mas a pergunta é, quando ele fará isso? Como ele fará isso? Então o texto é claro para nós. Ele está afirmando que o Senhor pisaria as nossas iniquidades aos seus pés. A Bíblia está falando que os nossos pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Não é isso que está escrito? Mas a pergunta é, quando isso foi feito? Aí eu preciso de 2 textos. Abram, por favor, comigo em Isaías capítulo 53. Isaías 53. Um único verso aqui nesse capítulo. É o versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu irmão, minha irmã, onde as tuas iniquidades foram colocadas? No servo perfeito de Deus, Jesus Cristo, no justo perfeito Jesus Cristo. Foi ali, Felipe, que as tuas iniquidades, as minhas iniquidades foram colocadas. Ele as trouxe para ele mesmo. Agora preciso de um outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, 2 Coríntios. Aí a palavra de Deus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Anderson, onde os teus pecados, onde o teu pecado foi colocado? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vocês percebem a beleza daquilo que está sendo construído? Isso significa o quê, meu irmão, minha irmã? Quando os nossos pecados, as nossas iniquidades foram colocadas em Cristo Jesus, o que Deus fez?
Ele não reteve a sua ira. Ele abriu as comportas e cada gota da ira que deveria recair sobre nós foi derramada sobre Cristo. As nossas iniquidades e pecados estavam em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que Ele pisou as nossas iniquidades e lançou nossos pecados nas profundezas do mar. Daniel, onde estavam as tuas iniquidades e pecados? Em Cristo. Em Cristo. Quando Ele derramou a sua ira sobre os nossos pecados e as nossas iniquidades, onde estavam eles? Em Cristo. O que Deus fez com o seu Filho? Pisou. Esmagou naquela cruz. Sim. Moeu. Entende? Ele pisará aos pés as nossas iniquidades, Marlene. Onde foi que as tuas iniquidades foram pisadas? Na cruz em Cristo Jesus. Que Senhor é esse que nós temos, irmãos e irmãs? Que pagou um alto preço. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Que Senhor é esse? Entende o texto de Miqueias? Quando os nossos pecados foram colocados em Cristo, o Pai simplesmente lançou Cristo nas profundezas do mar, do abandono e do esquecimento. Os nossos pecados e iniquidades não se encontram em Cristo? Se Ele lançou nossos pecados lá nas profundezas do mar, onde estavam nossos pecados? Em Cristo. Logo, Cristo foi lançado ao abandono e ao esquecimento pelo seu Pai. Por amor a você. Então, como ficar em silêncio diante de uma mesa como esta? Como não reconhecer a majestade de um Senhor que nos ama dessa forma? Que Senhor é esse que nós temos? Entende, então? Ele pisou o seu próprio Filho naquela cruz. Esmagou o seu próprio Filho por causa das minhas iniquidades e pecados que estavam sobre Ele. Ele lançou o seu Filho nas profundezas do mar, do abandono e do esquecimento, porque os meus pecados e minhas iniquidades estavam sobre Ele. O que acontece quando os nossos pecados encontravam-se em Cristo Jesus? O Pai escondeu o rosto dele. Por isso que aquela parede, os pecados fazem separação. E os pecados fazem com que Deus esconda o rosto e também não ouça. Não é disso que diz lá Isaías 59? É o que está escrito lá. Então vão montando esse pensamento no seu coração, por favor. O Pai escondeu o seu rosto de seu amado Filho. Cristo sofreu profundamente naquela cruz o abandono e a solidão. Deus meu, por que me desamparaste? Não somente o Pai virou a face para o seu Filho, mas o Pai não ouviu o seu Filho. O seu clamor não foi ouvido. Até onde Ele foi por amor a você? Então aqui nós estamos diante de nós algo extremamente impressionante. Essa mesa nos fala disso. Nós somos o real motivo de todo o sofrimento de Cristo naquela cruz. Os nossos pecados, na realidade, esmagaram o nosso amado Senhor lá. Era a única maneira de se reconciliar o irreconciliável. Era a única maneira de se romper o intransponível, de transpor o intransponível. A única maneira, Jesus Cristo na cruz. E Ele escolheu fazer isso por cada um de vocês.
Qual é a reação nossa diante de uma obra tão gloriosa como esta? Aleluia! Louvado seja o Senhor! Que Senhor é este? Em Cristo nós fomos reconciliados eternamente com o Pai. Preciso de mais um texto apenas. 2 Coríntios, capítulo 5, onde nós estamos possivelmente. Versículo 19 agora. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo. Então, toda a obra do Calvário é uma obra reconciliadora. Aleluia, meu irmão Hélio. Aleluia. É essa obra. É essa obra. Como não reagir diante de um Senhor tão glorioso como este? E Ele gentilmente nos convida para participar da sua mesa. Ele, pela eternidade, carregará as marcas da cruz em suas mãos, como sinal de amor reconciliador por você. Veja, meu filho e minha filha, até onde eu fui para que você fosse eternamente meu, eternamente reconciliado comigo. Entende? Lá na cruz, Deus pisou o seu filho por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, o Senhor levou o seu filho ao abandono, ao esquecimento, por amor a você, por amor a mim. E este Senhor convida: venham cear comigo, venham à sala do banquete, venham regozijar-se comigo nessa manhã. Ah, queridos irmãos, que Senhor é esse que nós temos? Esta é a mesa da reconciliação. Que o Senhor receba do seu povo aqui nessa manhã todo louvor, toda gratidão, toda adoração que somente Ele merece. Bendito seja o nome do Senhor. Te adoramos, amado Senhor. Te adoramos, porque não há um outro nome igual ao seu. Não há quem possa se comparar contigo, Senhor. Quem poderia amar como o Senhor nos amou? Quem iria às últimas consequências como o Senhor o foi? Tu és o nosso amado. Por isso que tu és o nosso bendito Salvador. Receba do teu povo nessa manhã a adoração, os cânticos, as expressões, que tudo seja para a tua glória, honra e majestade. Tu és o nosso reconciliador. Louvado eternamente seja o teu nome. Amém, Senhor.